Verdade, em nome de Jesus, vamos receber ele com alegria. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, queremos te entregar, meu Deus, mais uma vez o teu servo nas tuas mãos. Para que ele seja, meu Deus, um instrumento, Pai, nas tuas mãos. Que ele venha trazer, Senhor amado e bendito, o que o Senhor colocar no seu coração, ó Deus, mas que venha direto do céu, do trono da glória, Jesus. Pai querido, que o Senhor possa estar protegendo a sua vida, a sua casa, a sua família, porque nós sabemos, ó Deus, que quando estamos na obra do Senhor, o inimigo sempre dá uma investida, Pai, sobre aqueles mais fiéis a Deus. Pai querido, que ele possa ser, meu Deus, escutado pelo Senhor Jesus, meu Deus, ele e a casa dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, amada missionária, que o Senhor vos abençoe, engrandeça sempre em santidade e na presença do Senhor. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. E dizer que é uma alegria imensa estar aqui, porque Deus, ele é tão tremendo que ele coloca pessoas na vida da gente e nos faz encontrar com pessoas segundo o seu propósito, como o amado pastor leu aqui em Romanos 8, 28. Mas é segundo o seu propósito, o seu decreto, o decreto é de Deus, sabe? Às vezes você fica pensando assim, poxa, cara, fiz tanta coisa errada, mas também fiz tanta coisa certa e, será que Deus só olha para o outro, não olha para mim? Estou passando por dificuldade, estou dando mole aqui, estou dando mole ali. Isso aí, olha lá, o cara só faz parada errada, coisa errada e está sempre de bem. E eu aqui nessa dificuldade, e eu temendo ao Senhor, estou com dificuldade, estou passando por tribulação, mas é assim mesmo, sabe? Porque Jesus não enganou a ninguém, e a gente só vai entender isso quando a gente começa a ler as Escrituras. Como a missionária disse, ela foi interrogada, o Espírito Santo, a palavra diz que ele vai te fazer lembrar, mas você só lembra daquilo que você conheceu, porque se você não conheceu, como é que você vai lembrar de quem você não conhece? A mesma coisa é a palavra de Deus. Por isso que é necessário que a gente entenda o quão difícil que é a nossa vida, mas essa palavra nos norteia, e Jesus vai transformar as nossas vidas. Porque uma coisa eu digo para vocês, graças a Deus, hoje eu estou aqui, vocês podem ver um homem bonito, saudável, graças a Deus, sem nenhum vício. Maneiro isso, cara, é legal você poder falar, cara, eu não tenho vício. Pode fazer o exame que for, eu não tenho vício, mas já tive. Só Jesus, porque muitas pessoas perderam a vida, e o problema não é perder a vida. A gente se engana, quando perdeu a vida, o problema é perder a salvação. Por quê? Todo mundo aqui nasceu, foi neném, cresceu, teve oportunidades, de conhecer um monte de coisas, pôde escolher, e a maioria das coisas você não escolheu, você foi induzido. Na maioria das coisas você foi induzido, principalmente nas coisas erradas. Por quê? Porque a gente tem uma ideia errada do que é o maligno. Foi nos passado que o diabo tem chifre, e você crê nisso. Tudo que é diferente disso para você está tranquilo. Mas não, o diabo está na bebida, o diabo está na droga, o diabo está na mentira, porque ele é o pai dela, o diabo está na cachaçinha, naquela hora, vou só tomar uma. Irmão, todo mundo aqui acho que conhece chumbinho, que mata rápido, uma bolinha pequenininha, uma bolinha só, não vai fazer mal não, vai tirar a tua vida, e é a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus. Aí, outra coisa, antes da gente entrar dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para que pudéssemos estar falando hoje, dentro da Bíblia, é claro, você está no mar,
dentro de um barco, né? Com um monte de gente que você não conhece. Aí aquela coisa de eu procuro o melhor lugar para mim. Está sacolejando, está com problema, você tem problema de relacionamento. Aí às vezes você fulano não quer nem saber daquilo ali, metido, é isso, aquilo outro. Mas quando vem o perigo, todo mundo se abraça. Mas aquele que não acredita na união, ele acha que pulando do barco ele vai se salvar. E não vai. Se você sair do barco, você cai no mar. O mar é bravio, você não vai morrer na hora, mas você vai morrer. E o pior de tudo, ninguém vai te encontrar. Agora, no barco não. Com toda a dificuldade, você tem a oportunidade de se salvar, de ser salvo, de chegar à terra firme. E o mais importante, isso aqui é um barco. Às vezes deve ser complicado, ficaria com um monte de gente que eu não conheço, com problemas que não me interessam, porque não é problema meu, porque o mundo estabelece que isso não é problema meu. Fulano morreu, quem mandou ele ir para lá? Ciclano está na praça ali, se trocando, tomando cachaça, fazendo um montão de coisa errada. O problema dele foi porque quis. É sempre isso que as pessoas falam. Mas eu digo para você que não. Ninguém vai para a praça porque quer. É porque um espírito maligno, que a palavra fala, os espíritos malignos vão te prendendo. Você não vê. Então você acha que você está tendo oportunidade de redigir a tua vida, e não, ele vai te levando para lugares errados. É quando você vê, você está preso, você não sai. Aí você começa a querer ser melhor do que o outro naquilo que é pior. Igual droga. Cara, essa tá boa. Que boa, seu nome já diz que é droga. Que boa, se você está vendo as pessoas cada vez mais no fundo do buraco. Mas por que você não sai? Porque são espíritos demoníacos que te prendem aquilo ali. E só tem um que liberta você do espírito maligno, que é Jesus. E você encontra Jesus nos lugares onde você menos espera. Porque uma coisa eu digo para vocês: você for ali comprar uma cachaça, é de graça. É de graça a cachaça? Se for ali comprar uma droga qualquer, é de graça. E o pior de tudo, a droga que você compra está cheia de outras drogas, de cocô de boi, de pó de pedra, de um montão de coisas. Mas você vai, por quê? Porque na tua cabeça o demônio já colocou que é droga. E você paga por aquilo, em dinheiro. Tudo, até as coisas teoricamente boas do mundo. Você vai no cinema, você paga para entrar. Você vai no teatro, você paga para entrar. Agora, Jesus, você não paga, é de graça, é pela graça. A tua salvação em Cristo Jesus é de graça, é pela graça. E a gente abre mão da graça pela coisa paga. E quando a gente fala disso tudo, as pessoas pensam que nós somos loucos, fanáticos, mas não, somos libertos. E estamos cada vez mais nos libertando, porque é um ajudando o outro, sabendo que o meu problema é igual ao meu, mas a solução é nos unirmos em oração, respeitando o espaço de cada um, para que possamos, porque ninguém é diferente de ninguém. E o mais incrível, que na palavra do Senhor, no primeiro livro, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, especificamente no versículo 7, está escrito que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos. Ou seja, a vida que levamos aqui vai ficar aqui com a morte. Mas a vida que Jesus preparou para nós vai ser vida eterna, e não aqui,
porque Ele nos prometeu que o reino dele não é desse mundo, e já preparou morada para nós. Cremos nisso, porque é assim, não é difícil não, sabe? A coisa parece que é difícil, mas não é não, é só nos unirmos, porque o mais importante Ele falou: amai-vos uns aos outros, porque Ele só deixou um mandamento para nós: amai-vos uns aos outros. Porque quando eu amo o meu semelhante, automaticamente o Pai me ama, porque foi por amor. Eu queria que os irmãos abrissem no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 40 e 41. Aleluia. Porque esse Deus é tremendo, mas Ele é Deus. E o Marcos 1, 40 e 41. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Aleluia. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, nesse momento nós estamos aqui de joelhos diante de Ti, ó Pai, clamando para que Tu possas limpar-nos, Senhor, porque nós somos leprosos e queremos estar limpos de todo tipo de lepra, Senhor, e sabemos que só Tu podes nos limpar. Por isso nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, aqui, a coisa incrível é que você precisa reconhecer. Porque se você não reconhecer que você tem um problema, você não vai ter ninguém para te ajudar com ele. Porque você vai primeiramente esconder. Vai querer esconder? Não. Você faz isso? Não, faço não, que isso? Agora, quando você reconhece que você tem um problema, aí você busca aquele único que pode resolver o seu problema, que é Jesus, e Ele resolve. E o incrível é que Ele se compadece quando você se humilha e vai até Ele. E não é, você não precisa subir monte, você não precisa descer vale, você não precisa entrar mar, você não precisa fazer sacrifício nenhum. Você só precisa clamar a Ele, reconhecer que Ele é o único que pode resolver essa situação. E vai resolver, irmão. Porque eu te digo, hoje, graças a Deus, eu tenho 62 anos de idade. Quando eu era jovem, cabelo enrolado, e era rebelde, tinha um problema sério com meu pai, aquela coisa toda, porque os pais, na maioria das vezes, eles querem o bem dos seus filhos, né? Às vezes nos punem erradamente, mas é com amor, segundo aquilo que eles entendem como punição. Mas a punição pior é ir para o inferno. A pior punição é ir para o inferno, porque quem vai para o inferno não volta. A própria palavra diz: há um abismo, quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para aqui. Assim é o inferno do céu. Então precisamos crer que temos essa oportunidade, e ninguém está perdido, porque vão falar: fulano, trocado, é alcoólatra, vive de jogo sujo. Jesus limpa, porque quando você vê, Jesus foi escolher seus apóstolos, Ele não escolheu: eu quero o prefeito tal, deputado tal, eu quero o dono daquela loja. Não, quero você, vem
comigo, vem sério. E ao longo da palavra, a gente vê pessoas que agiram em nome de Deus, que nem nome tem, mas a palavra os honra até hoje. Se a palavra está honrando até hoje, imagina Deus no céu. Então assim é comigo e com vocês, sabe? Hoje eu dou graças a Deus, porque Deus colocou a esposa na minha vida, e ela orou por mim, como também muitas outras pessoas, porque a oração que você faz aqui, você às vezes está orando por fulano, mas é por todos aqueles que necessitam e que abrem o coração. Porque quando você está na aflição, você não olha. Muitas pessoas às vezes morrem quando caem de árvore, porque cai da árvore, primeira coisa que vê na frente segura, aí é um fio de alta tensão, morre. Às vezes, segura o galho podre, mas nós não temos a oportunidade de segurar na mão do Senhor, porque tem uma coisa que eu gosto de contar, que você quando cai no poço, você caiu no poço, está ao fundo do poço, dali você não passa. Mas tem uma coisa, se você tentar sair do poço, você não consegue, porque é barro, é lama, e escorrega, daqui a pouco você se cansa. E só tem uma maneira de sair do fundo do poço, é alguém te tirando. E a melhor pessoa para tirar você do fundo do poço é um profissional, né? Um bombeiro, coisa parecida. Mas nós temos alguém que já está no fundo do poço para te levantar, que é Jesus. Aí Jesus está no fundo do poço, porque ele está onde ele quiser. Aonde ele quiser ele vai estar. Não tem barreira, não tem nada que o prenda, porque ele é Deus. E o mais importante, ele me ama, ele ama vocês, ele ama todos. Ele crê e terão a salvação, porque a salvação é de graça, é pela graça. Mas eu preciso querer, eu preciso entender que o Senhor vai agir na minha vida. Que hoje nós falamos de Paulo, né, conforme eu li e falei sobre a carta de Timóteo. Aí você imagina, Paulo foi um perseguidor da igreja, teve ali, viu Estevão, um diabo maravilhoso ser apedrejado, e ele ali tomando conta da roupa dos que apedrejavam. Mas quando ele encontrou com o Senhor disse para Ananias, vai lá, rua direita, na casa tal. Aí Ananias disse, mas esse é aquele cara, Paulo. A gente tem mania de perguntar, ensinar a Deus, né? Mostrar para Deus aquilo que teoricamente só a gente acha que está vendo. Aí Deus fala para ele uma coisa que está em Atos 9, versículo 16. Que ele é um vaso precioso, mas ele precisa saber o quanto que ele vai padecer pelo meu nome. E o mais importante, Paulo recebe isso e ele se gloria de sofrer em nome de Jesus. E a gente vê que muita gente só pensa em vitória, não, está difícil. Irmão, vale a pena, porque uma hora a nossa vida vai acabar, daqui a pouco a gente vai morrer de qualquer maneira. Não dá para viver na terra eternamente. Não dá para viver, não tem juiz, não tem fórmula mágica, todo mundo vai morrer. E a palavra diz que todos estaremos diante de Jesus para dar conta daquilo que nós fizemos com o corpo. Olha, todos, quem creu e quem não creu. Porque todo joelho se dobrará diante do Senhor. Aleluia. Mas feliz daquele que estiver remido pelo sangue do Cordeiro, que aceitou, que soube enfrentar as dificuldades, porque não é fácil largar droga,
não é fácil largar bebida, não é fácil largar mentira, não é fácil largar eu sou melhor do que o outro, mas Jesus, ele faz isso na tua vida e na minha vida. E o mais incrível de tudo, você quando sofre um acidente, que você corta a coisa feia, uma cicatriz, você passa por, meu Deus, aquela doença, daquilo, fica aquela cicatriz horrível, mas a cicatriz não dói mais. Por mais feiosa que seja a cicatriz que ficou em você, ela não dói mais, ela não interfere mais na tua vida, porque você tem a oportunidade de não sentir mais dor nenhuma, e assim é com Cristo. Porque hoje, eu quando lembro dos lugares que o Senhor me livrou, eu falo, Jesus, é propósito. Não tem, hoje eu entendo que foi propósito, porque por muito menos pessoas perderam a vida, e eu estou aqui, graças a Deus, com a oportunidade de viver melhor e ajudar. Eu quando vejo a ação na vida daquele homem, pastor Renê, o quanto que ele se entrega, não é porque você é bonito, porque você não, é porque, conforme ele diz, por amor de Cristo, porque precisamos amar a Cristo em primeiro lugar. Porque quando você ama a Cristo, você ama a Deus, e Deus está te amando, e você ama o teu semelhante, porque você entende, e geralmente quem passou por dificuldade, sabe como é que é. Quem nunca deu uma topada, sabe. Agora quem já deu uma topada, sabe a dor que é, e sabe onde vai buscar alívio, e o que vai te dar alívio. Agora, o que é maravilhoso? É você saber que tem pessoas orando por você. Mas, aqui no projeto do bar, estou seguro, estou dentro do bar, mas esse barco vai parar uma hora na terra firme. Aleluia. E é ali que eu tenho que estar preparado. E é ali que eu não posso perder o meu vínculo com a palavra e com o projeto. Mas por que um projeto? Porque o projeto é onde você aprendeu a ajudar o mundo, a se ajudar. E como Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Não tem pregação melhor do que a tua vida, o teu testemunho de vida. Que o cara precisa olhar, quê? Fabão? Não acredito. Quem diria? Jesus. Jesus disse, porque ele transforma a tua vida. Como a missionária disse aqui, nós não somos cantores, somos adoradores. Nós não somos músicos, somos adoradores. Nós não somos pregadores profissionais, nós somos adoradores, pregadores que adoram o Senhor. Porque o momento que eu venho aqui na frente, leio um versículo, dou glória a Deus, estou pregando a palavra. Porque é isso, é a confissão pública da tua fé. Porque quando eu era jovem, eu tinha vergonha. Que saí com Bíblia o quê? Vou para uma igreja onde eu não preciso levar a Bíblia. Hoje eu tenho orgulho de andar com isso aqui. Por quê? Você quando lê, eu sempre gostei de ler. Você quando lê um livro, acabou a história, você fecha, já li. A palavra do Senhor não. Todas as vezes que você lê, mesma passagem, o Espírito Santo te dá um entendimento diferente. Aí você fica, Jesus, o que é isso? É a palavra do Senhor, que é viva e eficaz na minha e na sua vida. Glória a Deus. Aí você precisa se tornar o quê? Pregador dessa palavra, com a tua vida. Porque quando você chegar lá fora em terra firme, essa montoeira de demônio que eu falei, que está na bebida, que está na droga, que está na mentira, que está na enganação, vão vir. Mas como você vai estar revestido pelas armaduras de Deus, eles vão olhar e falar assim, para isso não dá. Mas se você tirar uma só parte da tua armadura, você fica vulnerável. E a parte mais importante essa aqui é a palavra do Senhor. Então creia nisso, porque a luta do pastor Renê é a luta de vocês.
Vocês também são pastores desse reino. Vocês também são responsáveis por levar isso a outras pessoas. Porque tem um monte de gente lá possessa de demônios, com essa lepra, que esse irmão aqui pediu a Jesus que limpasse e ficou limpo. A lepra é isso. Hoje em dia é a droga, é a mentira, é o álcool, é um montão de outras coisas que desviam você do caminho, que te impedem de estar na sociedade. Às vezes, quando a gente está ali na praça, aí as pessoas que estão lá do outro lado, as lojas, ficam olhando para as pessoas assim, desejando para elas o pior, que elas morram, que sejam retiradas dali, nunca que elas se recuperem, nunca que Jesus possa restaurar a vida delas. Por quê? Porque eles estão interessados nas coisas desse mundo, nas coisas que vão perecer. Para eles não importa. O que importa é farinha a boca meu pilão primeiro. O que importa é eu ter mais. Quanto mais dinheiro, para mim é melhor. Porque eu vou ter poder. Poder para quê? Para ajudar o irmão? Não. Para ser melhor que o outro. Porque o que eu sempre falava ali na praça, as pessoas que estão naquelas lojas lá, eles estão desejando que vocês sumam daqui. Porque se você chegar na porta de uma loja, a primeira coisa vem o segurança. Não quer saber se você está passando mal, se você está pedindo socorro, não. Se você cair na porta de uma loja passando mal, vai ficar. Porque eles não têm empatia, porque ali na maioria não existe Jesus, não existe esse amor, essa entrega. E hoje nós estamos podendo conhecer esse Deus e saber que nós somos os portadores dessa fé. Possamos levar isso para cada um. E mais importante do que isso é nos fortalecer. Amém. Como foi falado aqui, a academia que nós temos para fortalecer o nosso espírito, para que possamos cada vez mais levantar essa palavra e levantar pessoas. Acredite nisso, creia nisso, porque o Senhor está em mim, está em vós. Sabe, por incrível que pareça, aí você fica imaginando assim, poxa, eu vejo tanta gente pregando para multidões. Aí te falo, o mais importante não está na multidão, porque todas as vezes que Jesus falava com seus apóstolos, a multidão estava ali, mas ele falava para os apóstolos, tanto que ele subia o monte e falava para os apóstolos, porque é necessário que eu e você entendamos, e multidão não entende, mas ele se preocupava com as multidões, tanto que as alimentava. E hoje precisamos também nos preocupar com as multidões e alimentá-las com o quê? Com a palavra do Senhor em nós. É necessário que eu leia muito, todos os dias, a todo momento, mas o mais importante é que eu viva, que eu vá colocando isso na minha vida. É fácil? Claro que não. Se eu falar que eu não quero, eu sou mentiroso, porque eu sou pecador. Mas o que eu preciso? Desviar-me do mal. O que eu preciso? Evitar. Se eu tenho problema com bebida, o que eu vou fazer no bar? Vou visitar meus amigos. Não. Eu lembro que quando eu parei de beber, foi uma coisa incrível que o Espírito Santo me abraçou e falou para mim: até quando? Eu já estava na igreja, a bebia escondida, olha a coisa feia. Mas é assim. Você acha que você está escondido igual Adão? Achou que estava escondido, achou que estava perto, igual Caim, achou que estava tranquilo, achou que ninguém estava vendo, mas Deus está vendo. Então, Deus tocou no meu coração e me questionou: até quando? Porque a escolha é minha, mas se o Senhor me alertou, e aí? Eu, na hora, aí eu, igual quando você está drogado, que a polícia vem e te pega com droga, na hora, porque a casa caiu. Só que com Jesus a casa não cai,
Com Jesus a casa é erguida. Aí ele te restaura, porque você está culpado. Aí uma vez um irmão meu perguntou, subiu lá no Pardal? E claro, não bebo mais, fazer o que lá? Tem que ver os amigos. Se eu quiser ver amigo meu, eu vou na casa dele. Lugar de ver amiga na casa, lugar de ver amiga na igreja, não é no bar, não é no botequim. No botequim você vai ver a pessoa querendo ser melhor que você, querendo desfazer de você. Tem uma posição financeira melhor. Aí enche a mesa de caixa de bebida. Quer tomar a mais cara, famosa. Aí se você estiver tomando mais barato, é só para isso, serve, para criar contendas. Ninguém se edifica na mentira. Ninguém se edifica na bebida. Não existe. Um dos maiores jogadores do mundo morreu de cirrose por causa de bebida. E a gente vê um monte por aí perdendo. O meu irmão mais novo morreu novo por causa de bebida e droga que levou da vida. Então, a gente precisa entender que não é feio reconhecer o erro, é divino. Porque quando você reconhece que você, Senhor, eu sou fraco, porque é na fraqueza que você vai se tornar forte, que é ali que Deus vai encontrar você. Tu vê o que esse leproso fez? Senhor, se ajoelhou, tem de misericórdia. Se tu quiseres, podes me limpar. Aí é Jesus, ele fala, se compadece, porque ele vê em você o quê? Honestidade consigo, porque você precisa se amar, porque se você não respeitar você não vai respeitar o outro. Se você não ama aqueles que estão próximos, você não vai amar o outro. A mesma coisa com Deus. Mas Deus, Ele está a todo momento preparado para te receber. Basta você querer. Há dificuldade, meu irmão? Vai ter muita. Pode ter certeza. Será que eu vou prosperar? Prosperidade não é na terra. Prosperidade não é na terra. Deus não te trouxe aqui para que você se converta e ganhe carro zero. Você se converta e compre uma casa maravilhosa. Não. Você se converta e ganhe a vida eterna. Porque Paulo era um homem rico. Paulo era um cara famoso, respeitado naquela sociedade. Quando ele encontrou Jesus, ele abriu mão de tudo. Ele era construtor de tendas. Aí as pessoas falam, não, Paulo, não é igual hoje. Hoje existem máquinas que constroem tendas, tantas mil por dia. Naquela época não. Para fazer uma tenda levava pelo menos um mês. E Paulo não tinha tempo para isso. Por isso que ele dizia da ajuda dos irmãos, da ajuda das igrejas. Mas ele sempre tinha tudo, posso ser tudo que me fortalece. Por quê? Posso dar, com provisão, comida, posso estar sem nada, só com água. Mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque a gente precisa estar pensando nessa coroa que está preparada para cada um de nós. Mas para isso é necessário que eu persevere, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvação não é só aqui não, é continuando. O resultado só sai depois que termina o jogo. Embora pareça que é goleada, na vida com Jesus, o mais incrível e maravilhoso é que a gente não sabe como é que nós estamos lá. Porque aquilo que eu falo aqui é maravilhoso, mas o que Deus está vendo dentro do meu coração, será que é o que está saindo da minha boca? Porque eu posso estar pregando em nome de Jesus, mas será que eu estou vivendo em nome de Jesus? Porque Mateus 7, 21 diz o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino
está o quê? Vigilante. Ah, está fazendo? As pessoas falam, você é muito bom. Não, bom, Senhor. Estou aprendendo. Ah, fulano é maravilhoso. Você precisa, não, você precisa continuar no seu caminho, porque o céu se alegra com uma alma que se arrepende. Uma alma. Então, e essa uma alma, primeiramente tem que ser a sua, ou seja, tem que ser a minha. Não basta eu querer que multidões se convertam se eu não me converto. Não basta eu querer que o outro se converta se eu não me converto. Por isso que eu preciso lutar todos os dias, como se diz, matar um leão por dia. E ali, e saber que, opa, vou resistir, mas primeiro eu preciso criar musculatura. Não adianta eu ficar aqui um mês, glória a Deus, estou firme, vou voltar para lá, vou pregar lá no meio. Não, igual um irmão, não, eu vou lá, estou liberto, tal, viciado, que hoje em dia, não se pode falar mais viciado, você pôr uma obra do maligno, é viciado. Hoje em dia parece até status social. Ah, fulano é dependente químico. Parece que o cara, uma reunião, você bota a profissão, eu sou engenheiro agrônomo, você sou engenheiro civil, você é dependente químico. Não, é viciado. É alguém que não tem controle, não é usuário. Usuário é aquela pessoa que usou, não pode, hora de trabalho não pode, beleza. Viciado não. Hora de trabalho, opa, caramba, cigarro. Por quê? E muitos levam garrafa de café com cachaça dentro. Daqui a pouquinho o cara está assim, aí comete um erro, e o inimigo está feliz. Aliás, o inimigo está triste. Porque o inimigo fica triste. O inimigo nunca está feliz. Ele sempre está triste. E ele quer partilhar a tristeza dele comigo, contigo. E eu preciso entender o que é a tristeza. Porque a tristeza, ela se transfigura muitas das vezes em coisas belas. Olha assim, rapaz, mas não é. Parece, mas não é. Então a gente precisa estar focado nisso. É um ajudando o outro. A palavra diz que Pedro pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Então perdoa. É difícil conviver com a... Pô, cara, não dá para viver com o fulano não. É cheio de falha, vacila, né? Meu irmão, eu também vacilo. Perdoa, conversa. Senta com teu amigo que você está de mal e conversa. Fala, irmão, cara, a gente está dando mole. A gente está achando que a gente é melhor do que Deus. Jesus não amaldiçoou ninguém. Só a figueira, coitado. Mas a figueira não deu fruto. E você precisa dar fruto. Mas uma coisa importante, eu gosto muito de falar isso, porque a árvore que dá o fruto mais gostoso do mundo, eu não sei qual é, mas deve existir um fruto mais gostoso que todos. Essa árvore nunca provou de um fruto que ela deu, mas ela continua dando fruto até o último dia da vida dela. E assim tem que ser com a gente. Não se preocupa achando que o teu fruto você tem que ver, você tem que experimentar. Não. O teu fruto tem que ser para o outro. Então você, hoje, você é o ramo, que daqui a pouco vai estar dando frutos. E olha, muitos vão olhar e vão dizer, quero ver até quando. Aí você diz, glória a Deus, porque às vezes esse desafio é fundamental para fortalecer a tua fé. É o inimigo falando, quero ver até quando que você vai segurar essa onda de Jesus, meu irmão. Porque tem hora que Jesus tira as coisas que você gosta. Legal.
Você aprende a gostar de outras coisas, porque o Senhor vai te colocar coisas melhores. Então, a gente não se prolongar, porque a gente já está se prolongando, mas é porque eu queria dizer que é maravilhoso poder estar aqui com vocês, porque não existe diferença entre nós, somos todos filhos do mesmo Deus, e esse Deus nos vê da mesma maneira. Ele não olha assim, fulano tal, aqui para frente, fulano tal, não, isso aqui, não. Às vezes, pessoas ficam, no céu vai ser assim, no céu vai ser assim. No céu vai ser como Deus estabelece, não como eu. Porque em Isaías 42, no versículo 8, na parte C dele diz que a minha glória não há dúvida ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então não tem esse negócio de Deus faz isso, Deus quer, Deus não quer. O querer é dele. Eu não sei qual é o propósito, porque o querer, aquilo que eu quero é sempre bom para mim. Aquilo que eu quero é sempre bom para mim. E Jesus foi claro: Pai, afasta de mim esse cara. Mas antes que a frase termine, ele fala: mas seja feita a tua vontade. É assim que precisa ser na nossa vida missionária. Porque se nós não deixarmos o Senhor agir segundo a vontade dele, a gente cai. Porque eu passo a ser dono da minha vontade, e a minha vontade não é boa, não é perfeita e nem é agradável. Então, que possamos entender que esse processo, na verdade, é um cenário onde cada um dos irmãos estão aprendendo com o verdadeiro Espírito Santo que habita em cada um de vocês. Creia nisso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Com essas palavras, eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade, dizer que sempre que puder, estarei com vocês, porque o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.